Hoje a nossa aula de literatura infantil vai ser a contação de história de Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Ela, editora José Olímpio, ilustrações do meu amigo maravilhoso Ziraldo. Vamos lá? Vocês vão perceber que nessa história nós vamos ver muitas ilustrações bem coloridas, com cores bem quentes, com cores bem frias. E é justamente a nossa aula de arte também que vai acontecer no final dessa contação, tá legal? Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca, para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo do pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, cheio de teia, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Medo do medo do medo, de um dia encontrar um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 vovós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. Pô! Ele gritou: sou um lobo! Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo! Umas 25 vezes. Que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem ela estava falando. Lobo, 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 lobo! Aí, Chapeuzinho encheu e disse: para sim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro.
Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro nada medo que ela tinha. O raio virou Ohai, barata é Tabará, a bruxa virou Chabru e o diabo é Bodiá. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo, o Gandrá, o Jacoru, o Barantu e o Pão Bichopá e todos os trosmos. Legal essa história da Chapeuzinho, que mostra que ela conseguiu superar todos os seus medos e ela até brincava com eles. Ela mudava as palavras, ela transformava as palavras. A palavra monstro virou tromons. A palavra bicho-papão virou pão-bichopá. E assim ela pôde inventar 1000 histórias com esses medos que ela já não tinha. Aí na aula de arte, a gente vai trabalhar as cores quentes e as cores frias. Vai ser uma atividade bem legal sobre alguns desenhos que a gente vai precisar usar essas tonalidades. Observem aqui as cores quentes. Agora observem aqui as cores frias. Esse livro da Chapeuzinho, ele está com muitas ilustrações com essas cores, quentes e frias. Agora é você que vai fazer a sua ilustração no nosso livro de arte, tá bom? Boa sorte, até a próxima aula. Tchau, tchau!